Olá, povo de Deus, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 20 de junho de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 48, de 1 a 15, Mateus 6, de 7 a 15. Estamos hoje diante de um livro que só consta da Bíblia na versão católica. Ele faz parte dos livros que não foram reconhecidos pela Reforma Protestante como livro inspirado. A versão dele que chegou até nós estava em grego, porém hoje já temos uma parte significativa do livro em hebraico, graças às diversas pesquisas e escavações arqueológicas até bem recentes. Hoje é consenso entre os exegetas sérios que a sua primeira versão foi toda em hebraico, escrita por Jesus ben Sirá, e que a versão grega que chegou até nós é fruto da tradução com adaptações do seu neto por volta do ano 132 a.C. Por dedução, o trabalho de Jesus ben Sirá corresponde aos primeiros decênios do século II a.C. O nome eclesiástico provém do uso que se fazia deste livro na Igreja Antiga. O contexto é também muito interessante. No início do século II a.C., a Palestina passava do domínio dos Ptolomeus, do Egito, para os Seleucidas, da Síria. Uma das características da dominação dos impérios é a imposição da sua cultura sobre os povos dominados. Com isso, era forte a ameaça de destruição da cultura e da religião dos que foram subjugados econômica e politicamente. O povo judeu, como sempre, estava dividido. Uma parte estava disposta a abrir-se ao espírito grego, outra parte queria defender a identidade, salvaguardar a fé e a vocação de Israel. Ben Sirá escreveu Eclesiástico como uma longa meditação sobre a fidelidade hebraica. Ele aceita da cultura grega somente aquilo que não fere a cultura e a religião do povo de Israel, fiel ao Deus vivo. Os capítulos de 44, versículo 1 até 50, versículo 26, é uma espécie de subsídio em defesa da memória da religião de Israel. A grande manifestação de Deus é a história, na qual ele age através daqueles que se comprometem com o seu projeto. O povo de Deus não precisa invejar a história dos povos estrangeiros, pois, revendo a própria, ele se encontra com aqueles que incorporaram o desejo do povo para realizar grandes transformações. Aí se encaixa o nosso texto de hoje, que destaca a figura do profeta Elias. É bom ler o texto de hoje e perceber como a história de Elias atravessou gerações. O grande profeta de Israel, que defendeu a identidade do povo e a fidelidade radical a Javé. Nosso texto de hoje termina assim: durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Evangelho de Mateus 6, de 7 a 15, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. O que falar sobre o Pai Nosso? A oração que foi perpetuada como a grande oração do povo de Deus. A primeira observação interessante é que a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos tem uma semelhança muito grande em conteúdo e forma a Hamidá ou Shemoneh Esrei, a oração judaica das 18 preces ou bênçãos. É claro que o Pai Nosso é muito mais simples e tem uma relação com Deus com muito mais liberdade que na oração judaica, que exige inclusive todo um ritual para ser rezada 3 vezes ao dia por todos os judeus até hoje. Pai nosso que estais nos céus, não quer situar o Pai, mas corresponde a um modo semítico que afirma que Deus domina a terra inteira e que por seu amor paterno está também perto de todos nós. Pai nosso, santificado seja vosso nome. Não tem a pretensão de acrescentar santidade a Deus, mas é mero reconhecimento de sua santidade. Era costume judaico em suas exortações convidar os fiéis a se santificar a Deus pela obediência aos mandamentos e com isso reconhecer a sua autoridade sobre eles. Venha a nós o vosso reino já inaugurado por Jesus e que aqui se pede que ele se manifeste e seja definitivamente reconhecido por toda a terra. Seja feita a vossa vontade. Aqui nos lembramos da oração de Jesus no Getsemane, mas não de uma maneira resignada, profundamente unida às expressões que o precedem, quer suplicar que o reino aconteça, pois foi essa a vontade de Deus expressa pela prática de Jesus. Assim na terra como no céu. Esta tradução dá a impressão de uma adição, na terra e no céu. Mas o sentido exato é pedir que se realize na terra o que já existe no céu. Céu aqui é concebido como o reino de Deus totalmente realizado. A terra deve ser a imagem dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Há uma outra tradução que diz: dai-nos hoje o pão de que precisamos. O que se destaca é o cada dia e o hoje. Embora a tradução permaneça incerta, fica claro que tal pedido não é, de forma alguma, uma exigência de segurança para o futuro. Jesus convida seus discípulos a pedirem dia após dia o alimento de que precisam, na certeza de que Deus o proverá a cada dia, como alimentava Israel no deserto com o maná colhido dia após outro. Se por um lado dizemos o homem não vive somente de pão, por outro temos de reconhecer também de pão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. A dívida é, na linguagem profana e bíblica, uma obrigação jurídica e comercial entre as pessoas, singularmente grave no mundo antigo, onde podia acarretar a perda da liberdade. As adaptações perdoai nossas faltas ou ofensas é para nos ajudar a não ficarmos reduzidos ao mundo jurídico ou comercial, mas para aprofundarmos a revisão de vida na base dos relacionamentos com Deus e com os irmãos. Jesus sempre une esses dois relacionamentos. Portanto, aqui, pedir perdão a Deus na mesma medida em que somos capazes de praticar o perdão com nossos irmãos
É óbvio que a misericórdia de Deus é muito maior que a nossa e, portanto, esse, assim como, é mais um compromisso que realidade. Pois, se Deus usar da mesma medida humana do perdão, dificilmente alguém se salva. E não nos deixeis cair em tentação. Importante nos lembrarmos do texto da carta de Tiago 1,13, que diz: ninguém ao ser tentado deve dizer é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. O sentido é muito mais: faze que não entremos na tentação, isto é, preserve-nos de entrar as intenções do tentador, de pactuar com ele, ou seja, de cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Pode-se dizer que tem o mesmo significado da expressão anterior, pois se trata de ficar livre do tentador, do maligno, da potência do mal. O mistério do mal continua vivo na história e nos espreita como um leão que ruge, rondando à procura de quem devorar. Amém. Poder dizer amém é poder confiar e estar seguro e certo de que tudo se encontra nas mãos do Pai. É já ter superado a desconfiança e o medo, apesar de tudo. Um beijo no seu coração.